Atualmente, estou cursando o terceiro ano da faculdade, onde a cultura de bares é bastante intensa. O programa típico por aqui é reunir os amigos para aproveitar as promoções de bebidas nos estabelecimentos locais. Pessoalmente, não sou muito fã de álcool. O sabor não me agrada e costuma irritar meu estômago, mas aprecio a companhia dos meus amigos e a oportunidade de conhecer pessoas novas. Frequentemente acabo sendo chamado de pai da turma, porque sempre estou cuidando dos meus colegas quando saímos. Essa história que vou compartilhar aconteceu numa quinta-feira, quando decidi acompanhar meus amigos para uma noite na cidade. Todos nos arrumamos no apartamento do meu amigo Pedro antes do evento. Pedimos um carro por aplicativo para nos levar ao centro, onde fica um dos bares universitários mais populares da região. Assim que chegamos, como de costume, meus colegas se dispersaram em pequenos grupos, cada um interessado em conhecer alguma garota com quem pudessem passar a noite. Isso pode soar estranho, mas encontros casuais não são meu estilo e prefiro não atrapalhar meus amigos em suas tentativas. Em vez disso, costumo me sentar no balcão e conversar com quem estiver por perto. Naquela noite, estava batendo papo com um rapaz que usava chapéu de vaqueiro quando uma jovem se aproximou. A moça era muito bonita, com aproximadamente 1,67 m de altura, cabelo castanho claro e olhos castanhos tão claros que pareciam quase dourados, algo que me chamou a atenção de imediato. Perguntou-me se poderia pagar algumas bebidas em troca da minha companhia naquela noite. Naturalmente aceitei, afinal era exatamente o tipo de interação social que eu buscava. Mantendo sua palavra, começamos a conversar. Apresentou-se como Camila, mas pediu que a chamasse de Mila. Fiz algumas perguntas básicas. Se tinha vindo com amigos, se estudava na faculdade local, entre outras coisas. Para todas, sua resposta foi negativa, o que achei estranho. Afinal, não é muito seguro estar sozinha no centro da cidade por volta das 2 horas da manhã, especialmente para uma mulher. Mila comentou que queria saber mais sobre mim e demonstrou genuíno interesse em me ouvir. Foi uma agradável mudança de ritmo, já que geralmente sou eu quem está conhecendo histórias alheias. Claro, isso também poderia ser efeito do álcool começando a agir, pois tenho baixa tolerância por não beber com frequência. Durante toda a nossa conversa, ela manteve contato visual constante e um sorriso acolhedor que me fez sentir verdadeiramente notado. Parecia estar aproveitando aquele momento tanto quanto eu, o que me deixou feliz por acreditar que havia feito uma nova amizade. Conforme a noite avançava, percebi uma mudança sutil em seu comportamento. Mila começou a flertar mais abertamente e, eventualmente, perguntou se eu gostaria de ir para casa com ela. Como mencionei, não sou adepto de encontros de uma noite só, e expliquei que preferia conhecer melhor as pessoas antes de qualquer intimidade. Tenho certeza de que vi um lampejo de irritação passar pelo seu rosto, mas ela rapidamente o substituiu com outro sorriso. Sugeriu então que fôssemos apenas assistir a um filme em sua casa. Concordei e peguei meu celular para solicitar um transporte, mas ela praticamente agarrou meu pulso e começou a me conduzir para fora do estabelecimento. Fiquei confuso e tentei questionar se ela pretendia dirigir após ter bebido, mas não obtive resposta clara. O som da música do bar foi diminuindo atrás de nós, enquanto ela me puxava com determinação para a saída. Ao chegarmos à calçada, ela apontou para um automóvel sedã estacionado exatamente em frente. Foi nesse momento que todos os sinais de alerta dispararam em minha mente. Eu estava consideravelmente alterado àquela altura, após 6 ou 7 drinks, mas ainda lúcido o suficiente para perceber que algo estava errado. Ela havia dito que estava sozinha, mas o local onde o carro estava estacionado era reservado apenas para embarque rápido, e eu não a tinha visto solicitando qualquer transporte por aplicativo. Alguém teria que estar dirigindo aquele veículo. A sensação de desconforto cresceu em meu peito,
Perguntei novamente se ela planejava dirigir e ela confirmou enquanto continuava me puxando na direção do carro. Percebi que estava mentindo e, ao nos aproximarmos, meu coração disparou quando notei o contorno de 3 homens dentro do veículo. A luz do poste iluminava apenas parcialmente seus rostos, mas o suficiente para confirmar minhas suspeitas. Naquele instante, minha adrenalina disparou. Puxei minha mão e afirmei categoricamente que não havia chance alguma de entrar naquele carro. Ela tentou insistir mais uma vez, sua voz mudando para um tom quase desesperado, alegando que realmente queria intimidade comigo e que eu poderia fazer o que quisesse. Mas eu já havia me virado e começado a caminhar de volta ao bar. Ela passou a me xingar e praticamente gritou enquanto eu me dirigia aos seguranças na entrada. Com as mãos trêmulas, mandei mensagem para meus amigos relatando o ocorrido. Nos reunimos e fomos embora juntos, olhando constantemente por cima dos ombros para garantir que não estávamos sendo seguidos. Era evidente que aquela mulher frequentava bares universitários buscando embriagar rapazes antes de se oferecer para dormir com eles, com o objetivo de levá-los até aquele veículo com outros 3 homens, provavelmente para roubá-los ou algo pior. Liguei para o serviço de denúncias anônimas da cidade e forneci uma descrição detalhada do veículo e da situação. Aquela noite serviu como um importante alerta para mim, e sou extremamente grato por ter conseguido, mesmo alterado pelo álcool, conectar os pontos do que realmente estava acontecendo antes que fosse tarde demais. Por favor, lembrem-se sempre de se manterem seguros quando saírem com amigos, especialmente durante a madrugada ou quando houver consumo de bebidas alcoólicas. Nunca aceitem caronas de pessoas que acabaram de conhecer. E se alguma situação parecer estranha, confiem em seu instinto. Todos os nomes foram alterados para proteger a privacidade dos envolvidos. Tudo começou no final de 2011, quando eu tinha recém-completado 19 anos. Como estudante do primeiro semestre na universidade da minha cidade natal, estava desesperadamente procurando por um trabalho de meio período para ajudar nas despesas. Depois de algumas semanas de busca, consegui uma vaga como garçonete em um pub no centro da cidade, localizado a apenas 1 quilômetro do meu dormitório universitário. Naquela época, não possuía veículo próprio, então meu deslocamento para o trabalho era feito a pé ou, ocasionalmente, pegando carona com amigos. Na verdade, eu até apreciava essas caminhadas. Me proporcionavam um momento de tranquilidade para organizar meus pensamentos em meio à agitada rotina acadêmica. O ambiente de trabalho no pub era agradável. A maioria dos funcionários era simpática e me recebeu bem, criando um clima descontraído que tornava os turnos menos cansativos. Porém, havia uma exceção notável. Marcos, um dos seguranças, que me causava um desconforto inexplicável. Ele era um homem de grande porte, aproximadamente 1,85 m de altura e pesando cerca de 155 quilos. Não o tipo atlético, mas visivelmente obeso. Não estou tentando ser cruel com essa descrição, apenas estabelecendo um contexto claro. Quase nunca conversávamos diretamente, mas frequentemente notava seu olhar fixo em mim, como se estivesse sempre me observando. Algo em sua presença despertava em mim uma sensação de alerta, sentimento que ninguém deveria ter em relação à pessoa cuja função é garantir sua segurança. Nossa interação se limitava a rápidos olás e obrigadas trocados de passagem. Até que certa noite fiquei responsável pelo fechamento do pub. Quando terminei meu turno, já passava da 1 da manhã. Meu gerente, preocupado, perguntou como eu voltaria para o dormitório. Expliquei que iria caminhando, como de costume, mas ele insistiu veementemente que aceitasse uma carona de Marcos. Tentei recusar educadamente, inventando desculpas, mas meu gerente foi inflexível. Refleti que talvez estivesse sendo injusta, deixando-me levar por impressões infundadas.
Com relutância, aceitei a carona e entrei em seu veículo, mantendo-me o mais próxima possível da porta. Durante todo o trajeto, que felizmente durou apenas alguns minutos, não trocamos uma única palavra, além das minhas breves indicações sobre o caminho. Ele seguiu rigorosamente minhas instruções, me deixou em frente ao prédio, agradeci rapidamente e saí do carro, entrando imediatamente no dormitório. Uma vez em segurança, respirei aliviada e repreendi a mim mesma por julgar alguém apenas por sua aparência ou jeito diferente. Trabalhei naquele pub por apenas mais 2 meses, período em que mantive distância de Marcos, limitando nossas interações ao mínimo necessário. Para meu alívio, não precisei aceitar outras caronas dele antes de deixar o emprego. Sobre minha presença digital naquela época, mantinha um perfil no Facebook estritamente privado, acessível apenas para familiares e amigos próximos. Já meu Instagram era público, embora eu raramente publicasse conteúdo. Talvez uma foto a cada 2 ou 3 meses, nada que considerasse problemático compartilhar. Cerca de 4 meses após deixar o pub, recebi uma solicitação de amizade no Facebook. Para minha surpresa, era de Marcos, o segurança. O perfil não tinha foto, apenas seu nome e praticamente nenhuma informação pessoal. Fiquei intrigada sobre como ele havia me encontrado, já que nunca revelei meu sobrenome nem mencionei meu local de trabalho em minhas redes sociais. Supus que talvez tivesse visto meu nome completo em algum documento do pub. Sem interesse em manter qualquer contato, recusei a solicitação e impedi seu acesso ao meu perfil imediatamente. Poucos meses depois, ao verificar solicitações de seguidores no Instagram, lá estava ele novamente. Uma sensação de desconforto tomou conta de mim, mas raciocinei que talvez ele simplesmente não tivesse entendido a mensagem quando o removi no Facebook. Cortei seu acesso também no Instagram, esperando encerrar definitivamente o assunto. Os anos passaram e eu havia esquecido completamente aqueles incidentes. Até que, inesperadamente, em 2014, recebi outra solicitação de amizade no Facebook. Era Marcos novamente, com um perfil completamente novo, também sem foto. Fiquei genuinamente irritada. Por que ele imaginaria que eu aceitaria seu pedido depois de já tê-lo removido anteriormente em ambas as plataformas? Bloqueei-o outra vez e tentei seguir minha vida normalmente. Com o passar do tempo, outro perfil sem foto de Marcos surgiu entre minhas solicitações de amizade. Nesse momento, comecei a ficar realmente assustada com sua persistência e evidente recusa em aceitar negativas. Sem hesitar, o excluí novamente das minhas conexões. Esse padrão se repetiu algumas vezes ao longo dos anos seguintes, mas nunca escalou para além dessas solicitações indesejadas. Até o ano de 2023. Agora com 30 anos, casada e mãe de 2 meninas maravilhosas, minha vida havia mudado completamente. Numa noite tranquila em casa, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Você é uma pessoa linda, Melissa, por dentro e por fora. Fiquei confusa com aquela mensagem tão específica vinda de um contato que eu não tinha salvo. A mensagem parecia amigável, então respondi cordialmente, obrigada. Desculpe, mas não tenho seu número salvo. Quem está falando? A resposta me deixou gelada. É o Marcos, de uma década atrás. Li uma publicação sua online, onde você falava sobre estar passando por dificuldades. Você mencionou que se não fossem suas filhas, talvez nem estivesse mais aqui. Fiquei preocupado e hesitei em mandar mensagem, mas resolvi arriscar. Se for verdade o que li, quero ajudar. Sinto muito por tudo, e se quiser que eu desapareça, é só dizer que nunca mais te incomodarei. Estou entrando em contato com boas intenções. Meu corpo inteiro ficou tenso, mas experimentei um momento de confusão. Conhecia 2 Marcos, o segurança inquietante, com quem praticamente não tive contato, e um ex-namorado com quem saí por alguns meses em 2017, apenas 6 anos atrás.
Sinceramente, imaginei que fosse meu ex, pois parecia impossível que o segurança Marcos tivesse conseguido meu número de telefone atual. Com hesitação, respondi apenas Marcos, ao que ele imediatamente esclareceu. Marcos, que trabalhava como segurança no pub com você. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Fiquei literalmente sem palavras por vários minutos, tentando processar a informação enquanto meu coração disparava. Do que ele estava falando? Nunca havia publicado nada semelhante ao que ele descreveu. Certamente estava fabricando essa história como pretexto para entrar em contato. E mais preocupante, como ele conseguiu meu número atual de telefone. Eu nunca havia compartilhado meu contato com ele, e mesmo que de alguma forma ele tivesse obtido através do antigo gerente, meu número mudou pelo menos 3 vezes desde então. Como era possível? Movida por um misto de medo e curiosidade, fiz uma pesquisa rápida para descobrir quão acessíveis estavam minhas informações pessoais na internet. Os resultados foram alarmantes. Consegui facilmente encontrar meu local de trabalho atual e endereços recentes. Felizmente, meu número de telefone atual não apareceu nas buscas públicas, mas suspeitei que ele tivesse recorrido a algum serviço pago de busca de informações pessoais para obter meus dados de contato. Entrei em pânico silenciosamente e bloqueei seu número imediatamente. Decidi contar tudo ao meu marido, algo que nunca havia feito antes. Por que não mencionei anteriormente? As solicitações de amizade aconteciam com tanta raridade, talvez uma vez a cada ano ou 2, que, embora me incomodassem momentaneamente, nunca pareceram representar uma ameaça real que justificasse preocupar meu parceiro. Meu marido, visivelmente preocupado, perguntou se eu tinha alguma foto de Marcos para sabermos exatamente com quem estávamos lidando. Resolvi pesquisar seu nome completo no Google para ver se encontrava alguma imagem. Foi aí que a verdadeira dimensão do horror se revelou. E rapidamente entendi por que meu instinto sempre me alertou sobre ele. O primeiro resultado da busca era uma ficha policial. O crime: perseguição. Marcos havia sido preso por perseguir uma criança, um caso que começou em 2006, quando a vítima tinha apenas 11 anos, enquanto ele trabalhava como motorista de ônibus escolar. Os artigos não forneciam todos os detalhes, mas descobri que a família da vítima havia conseguido ordens de restrição contra ele a partir de 2007. Entre 2015 e 2016, conseguiram filmagens dele rondando a propriedade deles pelo menos 2 vezes, o que levou à sua prisão e posterior condenação por perseguição criminosa. Ele cumpriu uma pena reduzida na prisão e foi libertado. Em entrevistas, a família da vítima expressava terror pela sua libertação, convencidos de que ele voltaria. Ele não pensa como pessoas normais, disseram, e precisa urgentemente de acompanhamento psiquiátrico especializado. Não encontrei atualizações recentes sobre o caso, então só posso esperar que ele tenha deixado aquela família em paz. Mas agora entendo perfeitamente porque sempre senti aquela inquietação na presença dele em 2011. Ele já estava ativamente perseguindo uma criança naquela época. Após descobrir tudo isso, meu medo atingiu novos patamares. Porque ele ainda tentava me contatar depois de mais de uma década, sendo sistematicamente rejeitado. O que pretendia? Será que já havia me seguido até meu trabalho atual ou vigiado minha casa? O desconhecido era o mais aterrorizante. Assisti programas de crimes reais o suficiente para saber que precisava criar um histórico oficial desses acontecimentos. Se fossem apenas solicitações de amizade online, talvez não chegasse a registrar uma ocorrência, mas considerando sua condenação anterior por perseguição prolongada e agora ter conseguido meu número pessoal, não quis correr riscos, especialmente tendo filhas pequenas para proteger. Entrei em contato com a polícia e relatei tudo. Para ser sincera, parte de mim se sentia exagerada,
como se estivesse fazendo tempestade em copo de água. Mas logo me lembrei que 12 anos de tentativas persistentes de contato não é um comportamento normal ou saudável, especialmente de alguém com histórico criminal documentado de obsessão. O policial que me atendeu foi extremamente compreensivo, afirmando que eu estava absolutamente certa em iniciar um registro oficial caso algo mais grave acontecesse. Ele também sugeriu que eu solicitasse imediatamente uma ordem de restrição. Com o histórico criminal de Marcos, seria relativamente simples conseguir aprovação, e isso garantiria que qualquer nova tentativa de contato resultaria em sua prisão. Segui o conselho e entrei com o pedido no mesmo dia. Poucas horas depois, recebi confirmação de que minha solicitação havia sido aprovada. Senti um alívio imediato, embora nas semanas seguintes ainda vivesse em constante estado de alerta, imaginando-o à espreita nos arredores do meu trabalho ou apartamento. Olhava constantemente por cima do ombro, verificava repetidamente as fechaduras e evitava sair sozinha. Após aproximadamente um mês, comecei a perceber que a ordem de restrição provavelmente estava funcionando como esperado. Consegui relaxar gradualmente, embora ainda mantenha um nível saudável de cautela. Espero, sinceramente, que essa situação continue assim. Para quem está lendo ou ouvindo esse relato, façam uma pesquisa por seu próprio nome no Google e verifiquem quanto de suas informações pessoais estão facilmente acessíveis online. Tomem medidas para remover ou restringir o máximo possível desses dados. Nunca se sabe quem pode estar observando e, como minha experiência demonstra, algumas pessoas podem desenvolver fixações perturbadoras que perduram por mais de uma década. Esta é uma história sobre um incidente perturbador que me aconteceu há alguns anos. Acredito que compartilhá-la pode ajudar outras pessoas a ficarem atentas a situações semelhantes quando saem à noite. Aconteceu quando eu tinha acabado de completar 22 anos e ainda estava me familiarizando com o ambiente de bares noturnos. Numa sexta-feira, saí com um amigo que já havia bebido bastante antes mesmo de chegarmos ao local. Enquanto ele estava visivelmente embriagado, eu estava praticamente sóbrio, apenas fingindo estar um pouco alegre para me enturmar. Poucos minutos depois de nos sentarmos no balcão, uma moça muito bonita se aproximou. Apresentou-se como Vanessa, e o que mais chamava a atenção nela era seu cabelo vermelho vibrante, que parecia tingido. Começou a conversar animadamente e a flertar com nós dois. Suspeitando que talvez estivesse apenas querendo bebidas gratuitas, comentei casualmente que estávamos com um orçamento limitado. Para minha surpresa, ela se ofereceu para pagar as rodadas. Isso me deixou confuso. Não conseguia entender se seu interesse era em mim ou no meu amigo, que mal conseguia manter uma conversa coerente a essa altura. Em determinado momento, meu amigo foi ao banheiro. E, ao tentar retornar, acabou sendo convidado a se retirar pelos seguranças, devido ao seu estado. Acompanhamos ele para fora, e Vanessa começou a insistir que ele deveria ir para casa com ela. Ele pode vir comigo, vou cuidar dele, disse ela, tocando o braço dele. Impossível, respondi firmemente. Ele está completamente alterado, e é minha responsabilidade. Não posso deixar que acorde amanhã em um lugar estranho, sem transporte e sem saber o que aconteceu. Insisti que a única maneira dele ir a qualquer lugar seria com minha companhia. Vendo que meu amigo já não respondia aos seus avanços, Vanessa mudou rapidamente sua atenção para mim. Podemos chamar um táxi para ele e depois irmos para meu apartamento, só nós dois, sugeriu com um sorriso. Naquele momento, decidi manter minha fachada de pessoa levemente embriagada, enquanto permanecia alerta. Algo na situação não parecia natural. Concordei com a proposta, e após garantirmos que meu amigo embarcasse seguro em um táxi, seguimos para o estacionamento. No caminho até o carro dela, fingi tropeçar algumas vezes.
Vanessa segurou meu braço para me estabilizar. Nossa, você está bem alegre, hein? Ela comentou. Um pouco, respondi, exagerando uma fala arrastada, enquanto observava atentamente suas reações. Durante o trajeto, ela sugeriu comprarmos mais bebidas. Quer parar para pegar algo? Eu pago, não se preocupe, ofereceu. Embora não quisesse consumir mais álcool, aceitei para não levantar suspeitas. Só uma dose pequena com suco, já bebi bastante, respondi. Ela entrou em uma loja de conveniência e voltou com uma quantidade bem maior de bebida do que o solicitado. Uma garrafa inteira de licor e suco. No carro, passava a garrafa insistentemente para mim, enquanto tomava apenas pequenos goles. Comecei a simular que bebia diretamente, enquanto discretamente despejava o licor na garrafa de suco. Em um semáforo, quando ela estava distraída ajustando o rádio, consegui descartar a garrafa de suco em uma lixeira na calçada. Para manter a ilusão e testar suas reações, deliberadamente a chamei por um nome errado. Então, Carla, está longe? Perguntei. Curiosamente, ela nem piscou ao ser chamada por outro nome, apenas sorriu e respondeu que estávamos quase chegando. Isso confirmou minha suspeita de que Vanessa provavelmente não era seu nome verdadeiro. Chegamos a uma casa de aparência comum. Ela estacionou e eu interpretei o papel de alguém quase incapaz de caminhar sozinho. Vanessa me ajudou a entrar, segurando meu braço com firmeza. Notei que a porta estava destrancada, o que pareceu estranho para uma residência à noite. Mais suspeito ainda foi o modo como ela imediatamente a trancou assim que entramos. Preciso usar o banheiro, anunciei, procurando alguns momentos a sós para pensar. No banheiro, tranquei a porta e olhei no espelho. A sensação de perigo era cada vez mais forte. Liguei a torneira para mascarar qualquer ruído e eliminei o pouco de álcool que havia consumido. Bebi água da torneira para ficar ainda mais alerta, mantendo a decisão de continuar fingindo estar embriagado. Ao desligar a água, ouvi nitidamente Vanessa conversando em voz baixa. Ele está completamente alterado, mal consegue ficar em pé. Uma voz masculina respondeu algo inaudível, enviando um calafrio pela minha espinha. Havia mais alguém na casa. Ao sair do banheiro, caminhei propositadamente cambaleante até a sala de estar pouco iluminada. Vi uma figura com cabelo vermelho entrando rapidamente em outro cômodo. A iluminação da casa era mínima, mas um raio de luz do poste da rua entrou pela janela, revelando por um breve momento o perfil de quem entrava no quarto. "Ei, aonde você vai?" Gaguejei, fingindo desorientação. Quando a pessoa voltou, notei algo alarmante. A altura, postura e contorno facial eram completamente diferentes da Vanessa que conheci no bar. A nova pessoa usava a mesma peruca vermelha vibrante, mas o resto era inconfundivelmente diferente. Até mesmo o tom de voz, agora que prestava atenção, tinha uma sutileza distinta. "Vamos para o meu quarto", disse a impostora. Forcei um sorriso confuso. "Desculpe, preciso usar o banheiro mais uma vez." "Muito álcool", disse, tropeçando deliberadamente no caminho de volta. No banheiro, tranquei a porta novamente e ouvi mais sussurros. A voz masculina estava mais clara. Quanto tempo mais? Não precisava ouvir o resto. Algo perigoso estava acontecendo. Talvez uma armadilha para roubo, sequestro ou algo pior. Silenciosamente abri a janela e escapei, correndo através do quintal escuro, sem olhar para trás. Pulei uma cerca, atravessei a propriedade vizinha e alcancei uma rua principal. Continuei correndo até avistar uma loja de conveniência com luzes acesas. Entrei ofegante e fiquei próximo ao caixa, sob a proteção das câmeras de segurança. Chamei um táxi e esperei dentro da loja. Durante o trajeto para casa, tentei entender o que havia acontecido. Por que gastar dinheiro com bebidas se o objetivo era nos prejudicar? Por que a troca de pessoas usando a mesma peruca? Provavelmente para confundir possíveis descrições às autoridades caso algo desse errado.
A presença de pelo menos 3 pessoas, Vanessa original, a substituta e a voz masculina, sugeria uma operação elaborada para atrair vítimas vulneráveis. No dia seguinte, após relatar o incidente à polícia, passei de carro pela área com 2 amigos. A casa estava completamente vazia, sem qualquer sinal de ocupação. Uma pesquisa rápida revelou que o imóvel estava disponível para locação temporária. Os golpistas haviam usado o espaço apenas por aquela noite e desaparecido sem deixar rastros. Esta experiência me ensinou a manter vigilância constante, especialmente em situações que parecem fáceis demais. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. E mais importante, nunca ignore aquela sensação intuitiva de perigo. Ela existe por um motivo e pode literalmente salvar sua vida. Prefiro não revelar meu nome verdadeiro nesta história. Tinha acabado de completar 22 anos e trabalhava no Sabor e Companhia, um restaurante movimentado no centro da cidade. Eles tinham me promovido recentemente de garçonete para bartender e eu não poderia estar mais entusiasmada com a mudança. Sendo uma jovem trabalhando em um bar, você inevitavelmente lida com clientes inconvenientes. Com o tempo, aprendi a ignorar comentários impróprios. Embora normalmente eu tenha uma personalidade forte e não me deixe abalar facilmente por situações desconfortáveis. Estava em treinamento atrás do balcão, numa terça-feira à noite, quando um homem que nunca tinha visto antes entrou no estabelecimento. Digo nunca visto, porque geralmente atendíamos os mesmos clientes regularmente. Este homem aparentava ter uns 45 ou 50 anos e sentou-se diretamente no meu setor do bar. Ele começou fazendo algumas perguntas sobre as cervejas disponíveis e manteve uma conversa casual. Minha primeira impressão foi de um cliente educado e até mesmo simpático, nada fora do comum. Terminou sua refeição, pediu outra cerveja e foi aí que algo mudou drasticamente. Após eu tropeçar levemente ao servir sua bebida, ele fez um comentário sobre como eu era adorável quando atrapalhada. Ri de forma educada e fiz uma piada sobre minha suposta falta de coordenação. Foi então que, completamente do nada, ele olhou fixamente nos meus olhos e disse: "Sabe, eu poderia facilmente te sequestrar." Fiquei completamente chocada. Que tipo de pessoa diz algo assim? Não querendo criar uma situação ainda mais desconfortável, achei que deveria tentar levar na brincadeira. Eu ingenuamente respondi: "Puxa, estou tão ocupada com o trabalho em dobro aqui que quase desejaria ser sequestrada para tirar férias." Foi um erro terrível. Ele imediatamente intensificou: "O que você vai fazer depois do expediente? Que horas você sai?" Perguntou, inclinando-se sobre o balcão, invadindo meu espaço pessoal. Instantaneamente mudei minha postura, cortando a conversa e mencionando meu namorado repetidamente em cada frase. Quando comecei a falar do meu namorado, ele deixou bem claro que não se importava, dizendo coisas como "seu namorado não é nada comparado a mim" e outras afirmações perturbadoras. Comecei a ser deliberadamente seca com ele, mas mesmo assim o homem não desistia. Tentei me manter longe daquela área do bar, concentrando-me em outros clientes, mas ele continuava me chamando pelo nome no crachá. Quando eu precisava verificar se ele queria mais alguma coisa, tentava ser breve e me afastar rapidamente, mas ele sempre encontrava um jeito de prolongar a interação. Seu olhar me deixava extremamente desconfortável, intenso e com uma qualidade predatória que fazia minha pele arrepiar. Cada vez que passava pelo seu campo de visão, sentia seus olhos me seguindo, como se estivesse estudando cada movimento meu. Finalmente, admiti que precisava de ajuda e falei com Sofia, a bartender experiente que estava me treinando. Expliquei que não me sentia segura atendendo aquele homem e perguntei se ela poderia assumir. Ela compreendeu imediatamente e tomou uma atitude protetora.
Sempre que ele tentava me chamar pelo nome, ela intervinha prontamente. Como posso ajudá-lo, senhor? Com um profissionalismo que claramente estabelecia limites. Depois de algumas tentativas frustradas, ele pareceu entender a mensagem. Passou a ficar concentrado no celular, evitando olhar para mim ou qualquer outro funcionário durante o restante de sua permanência. Cerca de 1 hora depois, fui liberada do meu turno. Enquanto caminhava para o estacionamento, depois de sair pela porta dos fundos, uma sensação estranha começou a crescer. Meu coração acelerou sem motivo aparente e uma voz interior, aquele instinto primitivo de sobrevivência, começou a gritar: "Corre!" Não questionei aquela intuição. Corri em direção ao meu carro, mas algo me fez entrar pelo lado do passageiro. Enquanto me abaixava para passar para o banco do motorista sem ser vista, pensei brevemente que estava sendo paranoica. Levantei a cabeça para confirmar minha suposta exageração e, para meu horror, lá estava ele, parado exatamente na frente do meu carro. Por pouco não o atropelei ao sair às pressas do estacionamento, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Naquela noite, mal consegui dormir. Fiquei revivendo o incidente repetidamente, questionando o que teria acontecido se eu não tivesse ouvido aquele instinto de perigo. Considerei ligar para a polícia, mas não tinha provas concretas de qualquer crime, além de comentários perturbadores. Você pensaria que a história terminaria aí, mas infelizmente não foi o caso. Na noite seguinte, estava ajudando Carla, a supervisora do turno, com um pedido de buffet que seria retirado em breve, quando o telefone tocou. Atendi usando apenas o nome do restaurante. Sabor e Companhia. Como posso ajudar? Oi, Sabor e Companhia. É o Ricardo. Como você está, querida? Fiquei completamente confusa. Estou bem, mas não sei quem é. É o Ricardo, de ontem à noite, lembra? Naquele instante, tudo se encaixou. Meu rosto deve ter demonstrado puro terror, porque Carla parou o que estava fazendo e começou a me observar com preocupação. Você gostaria de fazer um pedido para a viagem? Tentei manter a voz profissional enquanto a supervisora se aproximava. Não, querida. Só queria ter certeza de que você estava trabalhando. Vou passar aí em breve. Desliguei o telefone imediatamente e contei a Carla toda a situação da noite anterior. O pânico que senti foi avassalador e ela percebeu a seriedade da situação. Não passaram nem 15 minutos quando ele apareceu e sentou-se novamente no bar. Assim que entrou, apontei-o discretamente para a supervisora. Ele tentou falar comigo de imediato, mas outro bartender interveio rapidamente. Carla observou seu comportamento por apenas 5 minutos, antes de decidir que a situação representava um risco real. Ela me chamou em um canto e explicou seu plano. Vou te mandar para casa mais cedo para sua segurança. Pegue suas coisas e suba pela escada dos fundos. Nosso restaurante tinha um andar superior, usado como depósito, e para os escritórios administrativos, com 2 escadas, uma nos fundos e outra na frente do estabelecimento. Fiz como orientado, subindo rapidamente pela escada dos fundos e depois descendo parcialmente pela escada da frente, de onde conseguia observar o salão principal. Ao ver que Ricardo continuava vigiando o bar, Carla sinalizou para que eu voltasse a me esconder no andar superior. Alguns minutos depois, um dos cozinheiros subiu as escadas para me encontrar. Juntos, saímos discretamente pela porta da frente, e ele me acompanhou pelo quarteirão até o estacionamento dos fundos, garantindo que eu chegasse ao meu veículo em segurança. Soube posteriormente que Carla interceptou Ricardo no estacionamento. Como a escada dos fundos fica próxima à porta dos fundos, ele presumiu que eu tinha saído por ali e estava esperando para me abordar novamente. Ela o confrontou diretamente, informando que seu comportamento era inaceitável e que estava permanentemente banido do estabelecimento. Naquela mesma noite, registramos um boletim de ocorrência. A policial que nos atendeu levou a situação muito a sério.
explicando que comportamentos como o dele frequentemente escalavam para incidentes mais graves. Ela documentou detalhadamente o caso e uma descrição dele foi compartilhada com outros restaurantes da região como medida preventiva. Felizmente, não o vi desde dezembro de 2018. Esta experiência me ensinou a nunca ignorar meus instintos e a importância de ter colegas de trabalho atentos e protetores. Até hoje sou grata à equipe do Sabor e Companhia, especialmente a Carla, por sua ação rápida e eficaz, que potencialmente evitou uma situação muito mais perigosa. Esta foi uma fase da minha vida marcada por uma intensa batalha contra o alcoolismo e o vício em outras substâncias. Como muitas pessoas na pequena cidade onde moro, eu buscava escape através de bebidas. Por isso, peço que considere o contexto ao julgar minhas decisões a seguir. Meu amigo e eu estávamos constantemente sem dinheiro, mas mesmo assim frequentávamos um bar local. Este estabelecimento em particular, que vou chamar de Coroa, tinha uma reputação questionável. Recentemente, porém, um novo proprietário assumiu o negócio e começou a implementar mudanças positivas. O lugar atraía uma clientela diversificada, principalmente trabalhadores locais, buscando relaxar após um longo dia. Numa determinada noite, consegui juntar algum dinheiro extra. Imediatamente liguei para meu amigo e, em pouco tempo, estávamos a caminho do centro da cidade. Começamos nossa noite no Coroa. Aproximei-me do balcão e pedi 2 bebidas para nós. Enquanto esperava, notei uma mulher de aparência notavelmente descuidada. Ela vestia roupas amassadas e tinha cabelos despenteados, com um olhar vago que denunciava algum possível distúrbio. Naturalmente, não dei muita atenção e voltei para nossa mesa. Aproximadamente 1 hora depois, meu amigo me cutucou discretamente. A mesma mulher de meia idade estava parada a alguns metros de distância, observando-nos fixamente sem piscar. Aquele olhar penetrante nos deixou desconfortáveis. Então, decidimos dar uma volta para espairecer. Pegamos nossos casacos e saímos brevemente. Conversamos sobre assuntos aleatórios, tentando ignorar a estranheza do momento. Quando retornamos ao interior do bar, encontramos a mulher sentada exatamente em nossa mesa. Não nos importamos muito, pois poderíamos simplesmente escolher outro lugar, mas quando nos aproximamos de outra mesa, ela levantou-se e retornou à sua posição original de observação. Decidimos voltar para nossa mesa anterior. Mal nos sentamos, e percebi que a mulher começava a se aproximar novamente. Ela posicionou-se atrás do meu amigo e tocou levemente seu ombro. Ele virou-se claramente confuso. "Ei, o que você está fazendo?" perguntou meu amigo. Ela respondeu rapidamente com uma voz estranhamente aguda. "Posso sentar aqui?" Percebi que meu amigo tinha entendido completamente errado a pergunta. Ele pensou que ela havia pedido um cigarro e simplesmente respondeu: Sim, claro." Ela imediatamente sentou-se ao lado dele. Foi uma situação extremamente desconfortável. O que tornou tudo ainda mais perturbador foi a expressão dela. Um sorriso fixo e artificial, como uma máscara, que não se alterava mesmo quando falava. Baseado nesse comportamento peculiar, supus que ela pudesse ter algum tipo de condição mental. Minha prima trabalha com pessoas com necessidades especiais, então achei que deveria ser gentil e tentar incluí-la na conversa por algum tempo, em vez de simplesmente expulsá-la. Esse foi meu erro. Após várias tentativas frustradas de manter uma conversa normal, ela respondia com frases desconexas ou apenas mantinha aquele sorriso. Sinalizei discretamente para meu amigo que precisávamos sair. Inventei uma desculpa para irmos até o balcão pegar mais bebidas, deixando meu telefone na mesa sem perceber. Enquanto estávamos longe, decidimos que deveríamos ir embora daquele lugar. Foi quando me dei conta de que havia deixado o celular para trás. Relutante, voltei à mesa enquanto meu amigo esperava perto da saída.
Ao me aproximar, notei que a mulher estava segurando meu telefone abertamente, como se fosse dela. Tentei ser educado. Ei, obrigado pela companhia esta noite, mas precisamos ir embora. Por acaso você está com meu telefone? Após essa pergunta, seu comportamento mudou drasticamente. Embora ainda mantivesse aquele sorriso inquietante, seus olhos ficaram sombrios e ameaçadores. Por que você está indo embora? Não há motivo para isso, ela disse, mantendo o contato visual mais perturbador que já presenciei. Você pode ter seu telefone de volta por um beijo, completou, segurando meu aparelho firmemente. Pensei rápido e consegui arrancar o telefone de sua mão antes de sair apressadamente. Encontrei meu amigo esperando na porta e disse para andarmos rápido. A rua em frente ao Coroa é extensa e reta, permitindo visibilidade de uma ponta à outra. Caminhamos aceleradamente por alguns minutos antes de diminuir o ritmo. Enquanto observávamos os arredores, avistamos a silhueta de uma mulher se aproximando à distância. Assustados, viramos rapidamente na primeira esquina e começamos a percorrer ruas secundárias e becos, fazendo curvas aleatórias para despistar qualquer perseguidor. Após aproximadamente 15 minutos de caminhada errática, decidimos ir até um bar menor chamado Carvalho. Durante o trajeto, comentamos sobre o comportamento estranho da mulher, mas logo mudamos de assunto. Ao chegar ao Carvalho, inspecionamos cuidadosamente o ambiente para ter certeza de que estávamos seguros. Satisfeitos, nos aproximamos do balcão e pedimos mais bebidas. 1 hora se passou e, nesse momento, já estávamos consideravelmente embriagados, o que comprometeu seriamente nosso julgamento e atenção. Decidimos finalmente ir para casa, decisão que deveria ter incluído um táxi, considerando o nosso estado. Ao sairmos, caminhamos apenas meia quadra, quando, para nosso horror, vimos a mesma mulher surgir de um beco lateral. Ela provavelmente tinha nos seguido à distância, aproveitando-se de nosso estado de embriaguez para não perder nosso rastro. Ela começou a gritar frases desconexas sobre como eu deveria amá-la e tudo o que ela havia feito por mim. Completamente pego de surpresa e em estado de choque, via correr em minha direção. Meu amigo recuou, horrorizado, enquanto ela me agarrava com força, começando a lamber e cuspir no meu rosto. Enquanto lutava para me libertar daquele abraço sufocante, consegui finalmente escapar de suas garras e corri desesperadamente para a avenida principal. Este incidente serve como um lembrete doloroso de como o abuso de substâncias prejudicou minha capacidade de tomar decisões seguras. Se estivéssemos sóbrios, teríamos chamado as autoridades ou um táxi imediatamente após o primeiro encontro perturbador, em vez de continuar bebendo em outro local. As experiências daquela noite eventualmente contribuíram para minha decisão de buscar ajuda para meus problemas com o álcool. Atualmente sou um estudante de 23 anos morando em Londres. Esta história aconteceu há aproximadamente 9 meses, quando eu ainda vivia em minha cidade natal. Tudo começou há cerca de 1 ano, quando consegui um emprego em um pub local que ficava muito perto da minha casa. O que vou contar ainda me causa arrepios quando relembro. Tive a oportunidade de trabalhar lá, porque minha amiga Amanda era a gerente e estava desesperadamente precisando de funcionários. Durante minhas primeiras semanas, o ambiente era bastante tranquilo. O pub permanecia praticamente vazio na maior parte do tempo, com exceção de alguns clientes habituais como Jack e Mark, com quem Amanda era amigável. Eventualmente, eu também me tornei próximo deles, já que estavam sempre presentes nos meus turnos. Com a aproximação do Natal, o movimento no pub aumentou consideravelmente, trazendo muitos rostos novos. Um rosto em particular me chamou a atenção. Um homem cujo nome nunca soube, mas que para fins desta história chamarei de Victor. Victor aparentava ter entre 45 e 50 anos.
Era um homem corpulento, completamente calvo e frequentemente usava roupas desgastadas. O que mais me incomodava era seu forte odor corporal. Apesar da estranha energia que emanava dele, geralmente mantinha-se reservado. Pedia sua cerveja e sentava-se sozinho em um canto, observando o ambiente com um olhar inquietante. No início, suas visitas eram raras, mas com o tempo tornaram-se mais frequentes. Notei um padrão preocupante. Ele geralmente aparecia quando o pub estava vazio e eu estava trabalhando sozinho. Era silencioso em seus movimentos. Eu estaria ocupado limpando os copos ou organizando as garrafas, e ao me virar, lá estava ele, parado em completo silêncio, esperando ser atendido. Nosso pub atraía todo tipo de personalidade peculiar, então, inicialmente, não dei muita importância ao seu comportamento. Numa sexta-feira particularmente movimentada, Victor ficou insistentemente tentando chamar minha atenção. Pedi desculpas e expliquei que estava atendendo outro cliente com um pedido grande, mas garantindo que o atenderia assim que possível. Ele foi ficando visivelmente irritado. Quando finalmente consegui servi-lo, simplesmente me encarou com um olhar vazio e depois saiu do pub sem dizer uma palavra. Não pensei muito sobre o incidente e continuei meu turno normalmente. Amanda, sendo a gerente, morava no apartamento logo acima do pub. Quando fechávamos, ela subia e eu trancava a porta principal. Depois depositava as chaves na caixa de correio. Após meus turnos, geralmente passava em um supermercado 24 horas para comprar algo para comer, já que raramente tínhamos tempo para refeições durante o trabalho. Naquela noite, enquanto atravessava a rua em direção à loja, notei Victor sentado em um muro, me observando fixamente. Aquilo me deixou extremamente desconfortável. Apressei meu passo até o supermercado, peguei um sanduíche e alguns doces e saí rapidamente. Ao deixar o estabelecimento, percebi uma figura espreitando no estacionamento mal iluminado. Andei o mais rápido possível para sair dali e ouvi passos atrás de mim. Quando alcancei a rua principal bem iluminada, senti uma mão tocando meu ombro. Era Victor. Ele perguntou se poderia me acompanhar até em casa. Entrei em pânico. Menti, dizendo que ficaria no pub naquela noite porque precisaria abrir cedo na manhã seguinte. Corri de volta ao pub e liguei para Amanda, explicando que não me sentia seguro para caminhar sozinho até em casa. Ela me deixou subir ao seu apartamento e acabamos conversando sobre o ocorrido. Inicialmente, ela sugeriu que talvez eu estivesse exagerando um pouco, mas concordou que a situação era desconfortável. Por volta das 3 da manhã, acreditando que Victor já teria ido embora há muito tempo, decidi caminhar para casa. Tudo correu bem durante o trajeto e tentei me convencer de que havia interpretado mal suas intenções. Na manhã seguinte, fui acordado por batidas na porta. Eram aproximadamente 11 horas, o horário em que o carteiro geralmente passava. Fiquei confuso porque não havia encomendado nada e morava sozinho. Mas como estava próximo do Natal, pensei que talvez meus pais tivessem enviado algum presente. Desci as escadas ainda sonolento e abri a porta, mas não havia ninguém lá. Isso se repetiu nos dias seguintes, batidas na porta e ninguém à vista quando abria. Comecei a suspeitar que poderia ser Victor, especialmente após o incidente da noite anterior, mas não tinha como provar. No meu próximo turno, saí de casa com fones de ouvido, já que ainda estava relativamente claro e o trajeto era curto. Logo que entrei no pub, vi Victor sentado em uma mesa. Expliquei para Amanda que ele realmente me assustava e sugeri que o proibíssemos de frequentar o estabelecimento. Desta vez, ela não riu, mas ainda pareceu hesitante, argumentando que precisávamos de mais evidências de comportamento inadequado antes de banir um cliente. Jack e Mark chegaram e pediram suas bebidas habituais, 2 canecas de cidra e doses de licor. O pub era dividido em 2 áreas, a seção esportiva, com mesa de sinuca e televisões para transmissão de futebol, e a seção de restaurante, com mesas para refeições.
Jack e Mark sempre ficavam na área esportiva para poderem ouvir música na jukebox e jogar sinuca. Levei as bebidas até eles e perguntei como tinha sido a semana. Foi quando apontaram discretamente para o outro lado do pub. Victor estava parado na área do restaurante, me observando fixamente, ignorando completamente Amanda, que tentava perguntar se ele queria algo para beber. Jack e Mark então me contaram algo perturbador. Victor estava fazendo perguntas sobre mim, onde eu morava, se tinha namorado e algumas questões extremamente inapropriadas, como minha idade e se eu era virgem. Segundo eles, ele também comentou que queria me desvirginar, para que ficasse registrado. Tenho aparência jovem, com aproximadamente 1,57 m de altura e estrutura magra, o que infelizmente por vezes me torna alvo de atenção indesejada. Imediatamente chamei Amanda para o escritório e relatei o que Jack e Mark haviam me contado. Amanda, agora visivelmente preocupada, mencionou que ele também a havia questionado sobre mim. Que horas eu terminava o turno, se ficaria sozinho, se eu tinha namorado. Sua atitude mudou completamente e ela concordou que precisávamos pedir que Victor se retirasse e não retornasse mais. Amanda o confrontou por volta das 9 da noite e Victor saiu sem protestar, o que achei estranho, mas reconfortante. Ao final do expediente, Amanda começou a se sentir mal com sintomas de gripe. Como todos os clientes já haviam saído e Victor havia sido banido, ofereci-me para terminar de fechar o pub sozinho. Apesar do medo residual, não queria sobrecarregar Amanda quando ela claramente não estava bem. E racionalizei que o perigo havia passado com a expulsão de Victor. Continuei limpando as mesas e reabastecendo o bar. Quando saí do porão onde guardávamos as bebidas, vi uma figura parada próxima à porta da área de fumantes. Assim que olhei naquela direção, a figura desapareceu. Um alarme interno disparou, mas tentei me convencer de que estava apenas nervoso depois dos acontecimentos recentes. Chegou a hora de ir embora. Tranquei a porta, depositei as chaves na caixa de correio como de costume e comecei minha caminhada para casa. Atravessei a rua e estava prestes a virar na esquina quando, subitamente, Victor me agarrou e me prensou contra uma cerca. Começou a cheirar meu cabelo e acariciar meu pescoço, sussurrando todas as coisas horríveis que pretendia fazer comigo. Fiquei completamente paralisado pelo medo, incapaz de me mover ou gritar. Por sorte, Mark estava passando por ali. Mais tarde ele me contou que havia esquecido o casaco no pub e estava voltando para buscá-lo. Ao ver a cena, ele imediatamente arrancou Victor de cima de mim, iniciou uma breve luta e conseguiu afugentá-lo. Comecei a chorar descontroladamente. Mark me acompanhou até minha casa e chamamos a polícia. Relatei tudo o que havia acontecido, incluindo os incidentes anteriores, e forneci uma descrição detalhada de Victor. Os policiais disseram que entrariam em contato comigo assim que tivessem novidades. Aproximadamente uma semana depois, recebi uma ligação da polícia informando que haviam prendido um suspeito e solicitando minha presença para confirmar se era realmente Victor. Confirmei sua identidade e descobrimos que ele já era procurado pelo ataque a 2 outras mulheres da região, casos sobre os quais eu havia lido nas semanas anteriores, mas não tinha feito a conexão com Victor, apesar dos sinais de alerta que ele exibia. Victor foi condenado e agora está cumprindo pena na prisão. Essa experiência traumática me ensinou a confiar mais em meus instintos quando algo não parece certo. Comportamentos que podem parecer inicialmente apenas estranhos podem ser sinais de algo muito mais perigoso. Hoje, já morando em Londres, ainda mantenho contato com Amanda, Jack e Mark, a quem serei eternamente grato por sua ajuda e apoio durante aquele período assustador.